começar o nosso estudo, eu vou pedir para a igreja baixar a cabeça, a gente vai tempinho de oração. Queria colocar para os irmãos alguns pedidos que foram feitos. Nesse momento que a gente possa estar orando pela Maria da Conceição, mãe do Edson, vó do Gão, né, que nesse momento está internada, que nós possamos nesse momento pedir a Deus para que esteja agindo com providência, curando, fazendo milagre, e para que acalme o coração de toda a família. Então, também quero estender também o pedido. Semana passada a gente orou, mas orar pelos cristãos perseguidos na Síria, no Iraque, no Líbano, né, graças ao Estado Islâmico aí que tem matado milhares dos nossos irmãos. Então vamos, nesse momento, orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. Sabemos que para o Senhor nada é impossível, Pai. Nós somos filhos do Senhor graças a Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por esta amada igreja que hoje se reúne para louvar, adorar e aprender a Tua santa e bendita palavra. Sonda os nossos corações, o Senhor sabe que existem pecados dentro de nós que precisam ser, ó Pai, aniquilados. Mas sabemos que não estamos sozinhos, ó Deus, nós temos um Consolador conosco, ó Pai, o Espírito Santo que age em nossas vidas e fala em nós, que sejamos convencidos, ó Deus, que precisamos mudar de vida. E agora em especial, ó Pai, quero pedir pela Maria da Conceição, ó Pai, por esse momento que ela está internada. Nós servimos ao médico dos médicos, ó Pai, sabemos que para o Senhor qualquer milagre pode ser feito, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é todo poderoso. Então esteja agindo nesta vida neste momento, ó Pai, esteja tomando as suas providências, fazendo a Tua vontade na vida da Maria da Conceição. Esteja agindo também pela mão dos médicos, dos enfermeiros que está cuidando desta vida, ó Pai. Essa vida é uma vida preciosa, não só ao Senhor, mas a toda a sua família. Então por isso eu peço, esteja acalmando os corações, que possamos confiar no Senhor, ó Pai, na Tua infinita vontade. Sabemos que o Senhor tem o melhor para todos nós. Então esteja aquietando os corações nesse momento, ó Pai, que possamos focar sabendo que o milagre é possível sim, ó Pai, porque nós cremos no Senhor. Também te pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos os cristãos que estão em países perseguidos pelo Estado Islâmico. Deus, tenha misericórdia desse pessoal que segue uma religião totalmente nefasta, ó Pai, que deturpa a Tua vontade. Perdoa eles, ó Deus, que eles possam ter a oportunidade de encontrar com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim como Paulo, ó Pai, que uma vez perseguiu a igreja, que assim seja com eles também. Mas peço, ó Pai, aos nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo neste momento, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê coragem, intrepidez, ó Pai, para não negar a Tua palavra. E que nós como igreja aqui no Ocidente, possamos olhar além das nossas próprias vidas e nos sentir envergonhados, ó Pai, pelas vezes que só oramos por nós, mas que possamos orar por eles também. Que possamos lembrar deles a todos os instantes, porque lá eles estão correndo, ó Pai, o risco dessa vida terrena, mas de ter a maravilhosa graça de encontrar com o Senhor. Mas que pedimos que o Senhor esteja tomando as suas providências, ó Pai, a respeito disso. Esteja fortalecendo a igreja perseguida, esteja fortalecendo nós cristãos como um todo. E que a Tua palavra fale em nossos corações, que qualquer coisa que tenha tirado o Senhor da nossa mente, qualquer coisa que esteja nos preocupando agora, Pai, que possamos nos dedicar inteiramente a ouvir a palavra do Senhor. Perdoa os nossos pecados, sê conosco. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos
a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, do 7 ao 18. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que através de Cristo se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Amém. Semana passada nós tivemos um estudo, uma pregação a respeito do conflito que existe entre os desejos da carne e a vontade do Espírito Santo. E ali nós percebemos e aprendemos que nós precisamos aprender a andar segundo a vontade de Deus. Para andar segundo a vontade de Deus, devemos estar atentos ao que o Espírito diz a nós, o Espírito Santo. Ou seja, devemos ter uma vida de fé, devemos ter uma vida de arrependimento, devemos ter uma vida de confissão dos nossos pecados. Lembre-se que terminamos com uma frase: Deus tem paciência com todos os nossos recomeços. Todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de repensar a nossa fé, todo dia é de fazer o Cristo o centro da nossa vida. Então nós aprendemos como é bom fazer a vontade de Deus e viver de acordo com o fruto do Espírito Santo, e não com os desejos da carne. Então nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco diferente, talvez totalmente diferente daquilo que nós abordamos semana passada. Hoje nós vamos falar sobre resiliência cristã. O que vem a ser resiliência? Resiliência, para quem estuda física, adora esse termo, né? Que esse termo vem da física. É quando você pega um objeto, esse objeto ele sofre transformações de acordo com as condições adversas, mas no final das condições adversas ele volta ao seu estado natural. Ou seja, eu nunca andei de avião, então para quem já andou de avião é muito mais fácil vocês me corrigirem, mas é o exemplo que eu li, eu tinha que achar um exemplo mais fácil da física, porque resiliência no sentido da física eu sou totalmente leigo. Fala que se você andar de avião e você pega essas garrafas de plástico, né, de 500 ml, e quando o avião sobe, aquela garrafa ela murcha, ela sofre uma alteração pelas condições dos efeitos da gravidade, do avião subindo. Então, gente, se você é físico e estiver falando besteira, relaxa, tá? Você pode me corrigir aqui.
Aqui eu sou muito fraco para isso. Mas depois que ela sofre as condições adversas, ela volta ao seu estado natural. A psicologia hoje pega esse termo e nós, cristãos, pegamos o termo emprestado da psicologia e aplicamos, que é quando nós sofremos condições adversas, nós estamos no momento natural da vida, está tudo ocorrendo de uma forma natural, mas de repente vem uma condição adversa, ela acaba com você, ela te deixa no chão, você chora, você se entristece, mas depois que tudo acaba, você retorna ao seu estado natural. Isso é resiliência. Então, no cristianismo, aplicando isso para a nossa fé, nós temos vários exemplos de pessoas que foram resilientes. Jó é um grande resiliente. Se você pega a história de Jó no começo, é uma história poética, né? Ele é um homem justo, mas de repente Satanás vem e a pregação voa. Isso é resiliência, eu não estava preparado. Minha mente estava de um jeito, vou superar a adversidade de agachar, porque para mim é adverso, a coluna dói. Brincadeira, tá, gente? Jó, ele era um homem justo, e Satanás, ele pega e fala, olha, só é assim, todo mundo conhece a história, porque ele tem posses, e ele tem uma família, e tudo é destruído. Resumindo, 42 capítulos rapidinho. Depois de tudo que ele passa de ruim na vida dele, ele diz uma frase que guardo desde então. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quem aqui nunca passou por problemas? Quem aqui agora não está passando por problemas, ou por condições adversas, ou por uma tristeza profunda, vontade de chorar, prantear, aquele momento em que você acha que não há mais esperança para nada? Todos nós passamos ou estamos passando por isso. E confesso, eu estou nos meus últimos 15 dias, e vocês são os meus irmãos em Cristo, então eu posso contar com vocês e com a oração de vocês. Tem muita novidade acontecendo na minha vida nos últimos 15 dias. Muitos falariam, se era para você estar feliz. Sim. Mas e se eu contar para vocês que eu ando os últimos 15 dias da minha vida entristecido? Que eu ando passando pelas minhas condições adversas? E que é um processo somatório de um último ano de 2014 não tão fácil. De vários problemas que aconteceram, de perdas de pessoas queridas, de problemas familiares que surgiram, de problemas financeiros que surgiram, e tudo aquilo culminou. E eu não extravasava, e de repente, pego os últimos 15 dias, eu vou sair da polícia. Então eu estou há 2 dias de ser registrado num colégio, claro, meu sonho, que é meu sonho de ser professor, e eu estou triste. Porque eu estou num processo de limpar a minha mente. E gente, isso é sério. Eu falo isso de boa agora porque eu estou aqui na frente. Mas por dentro eu não estou bem. Não estou bem. Por quê? Eu estou limpando a minha mente de tudo que eu vi durante 9 anos. Quer ou não, a polícia te deixa frio. Você perde a sensibilidade do contato humano. Você fica mais insensível com a perda. Porque você lidar com perdas diariamente. Você vê pessoas mortas, você vê crianças mortas, você vê pessoas feridas, você vê pessoas se corrompendo, corrupção na sua frente, você vê pessoas tentando te corromper. Então a pressão é muito grande, então você vê o ser humano como ele é e não pelo aquilo que o pessoal fantasia. Porque a gente vive numa... É engraçado como o pessoal é muito positivo, né? A gente quer sempre imaginar o ser humano além daquilo que ele é, e por isso que eu amo a teologia. Ela coloca o homem em seu estado natural, longe de Deus. Ele é um ser depravado. E na polícia você tem contato com isso direto. Para quem é pai aqui, e eu já contei para vocês, a pior cena que eu já vi foi guardar o corpo de uma criança de 11 anos. Foi terrível aquilo na minha mente. Mas você pegar esse processo de 9 anos e tentar desfazer, eu vou viver uma nova vida, não é fácil. Porque aquela sensibilidade vai voltando. A humanidade, muitas vezes perdida na correria do dia a dia, vai retornando. E aqui está o Marcelo, eu não sou um super-homem. Semana passada falava, você estava bravo, eu não estava bravo.
Indignação é uma coisa, estar bravo é outra. Eu fico bravo com os meus pecados. Eu fico frustrado quando eu quero fazer a vontade de Deus e não acabo fazendo, e pior, acabo escandalizando o Evangelho. E nesses 9 anos eu passei por situações que eu já confessei várias para vocês aqui, que eu pequei, que eu caí. Então quando a gente pega todas essas questões que a gente não pensa e acontecem, aí começa a entrar a resiliência, entra a graça de Deus, entra o cuidado dele para com nós, para conosco. Já parou para pensar o quanto Deus já te protegeu hoje? E a gente comentava no nosso grupo de estudo, que é o grupo do Antônio, nós temos 365 dias ao ano, 350 são dias abençoados, dias de vida, de saúde, de alegria, mas nós nunca comparamos os nossos dias, esses 350 por exemplo, nós nunca avaliamos o ano pela coisa boa, nós somos maus, nós avaliamos pelas coisas ruins, e pelas coisas ruins, que são poucas perto de um ano abençoado, nós acabamos ou julgando Deus, ou botando a culpa nas pessoas, ou assumimos a nossa culpa e prosseguimos. Então, toda essa introdução serve para a gente entender uma coisa. Estamos no começo do ano, dia 11 hoje, né? 12? Estou perdido. O ano, não posso prometer aqui, olha, se você fizer 6 dias de oração, você vai ter 6 meses abençoado. Eu posso fazer promessas que estão além da minha alçada. Mas uma coisa eu posso dizer, você vai ter momentos de alegria, você vai ter momentos de tristeza. Agora, quando vier a tristeza, aí vem o X da questão. Como você vai lidar com esta situação? Quando vierem as coisas ruins, os problemas de fato, como lidaremos com isso? Porque a resiliência, ela serve para a gente amadurecer, para nós crescermos. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Como ser resiliente, como confiar em Deus em situações que muitas vezes está além da nossa alçada. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, vocês verão pessoas que passaram por dificuldades extremas, mas decidiram por confiar em Deus, e Deus foi fiel. Então vamos voltar ao nosso texto base. Tá, a gente está em 2 Coríntios. A gente vai ler por enquanto os versículos 7, 8 e 9. Novamente. Diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A primeira coisa que nós precisamos é entender os desafios e os problemas que a vida nos apresenta. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo, aliás, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela se difere totalmente da primeira, que a primeira ele dá um belo de um puxão de orelha na igreja dos corintianos, de Coríntios. Mas na segunda carta, ele já é um cara mais aberto, ele é um cara que ele se expõe mais pelas provações que ele estava passando. Então você pega um exemplo bem prático. Olha que ele fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Antigamente, nesse período, a gente está aqui no Oriente, coisas valiosas demais se guardava onde? Em vasos de barro. Então, riquezas, tudo aquilo que é de muito valor, você guarda num vaso. Tanto é que a arqueologia, quanto mais estuda, mais encontra coisas escondidas dentro de vasos de barro. Quem fez teologia vai lembrar, em Nag Hammadi, em 1940, encontraram 800 pergaminhos escondidos em vasos de barro.
Hoje a teologia, ela se desenvolve em torno dessa preciosidade. Mas o que Paulo está querendo nos dizer, e dizer à igreja que recebeu esta carta? O que é de mais valioso que está nesse vaso? É Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender na nossa fé, e guardar e viver, é que Cristo é o bem mais precioso que nós temos na vida. Não existe amor de esposa, não existe amor de amigo, não existe bem material, não existe nada mais precioso do que possuir o amor de Deus. Não existe. Então Paulo ele começa falando que este é o bem mais precioso, mas em seguida ele vai citar várias condições adversas. Por quê? Era um período de perseguição. Os cristãos aqui, e se vocês pegarem os apóstolos, às vezes eu acho que nós estamos tranquilos na nossa fé, porque a gente não passa por perseguição. Porque se a igreja brasileira, a igreja Batista Livre hoje fosse perseguida, aí sim nós veríamos quem são e não são os cristãos. E que você vê, dos apóstolos que andavam com Cristo, só um não morreu martirizado. Então o que acontecia por você ser cristão? Você era esfolado vivo, você era crucificado, você era morto à espada, você era decapitado, entravam nas casas e tiravam tudo que tinha, faziam horrores com as mulheres. Então, tudo isso é a realidade que Paulo está dizendo. Essa é a realidade e ele está sensível a essa realidade. Ele está percebendo. Nós passamos por problemas? Sim, claro que passamos. Quem nunca perdeu alguém? E às vezes, irmãos, nós somos muito insensíveis com a perda de pessoas queridas. É engraçado quando a gente pega alguém que está enlutado, alguém que está num processo de luto. O processo de luto pode durar, irmãos, que ainda tem a dor que você tem que trabalhar, a saudade da pessoa que se foi. E às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, irmãos, você não pode chorar. Por isso que em velório, não fale nada, se você não... A gente fala isso com os jovens. Não sabe o que falar? Dê um abraço. Porque aquela condição adversa daquela pessoa, ela está tão emocionalmente abalada, que dependendo do que você disser, pode prejudicar. Foi a vontade de Deus. É lógico que tudo é vontade de Deus. Não podemos perder essa percepção. Mas tem coisas que é permissiva e tem coisas que é vontade direta dele. Então nós precisamos aprender a lidar com essas situações. E nós somos pegos por situações inéditas muitas vezes. Então a gente está triste talvez porque tem alguém doente. Ou para quem tem uma crise financeira e arrebenta. Você precisa ter sustento. Então essas condições nós sofremos. Paulo dá perseguições, nós também temos outros tipos. Quem nunca foi perseguido por ser cristão dentro da família? Ou quando nunca pega aquele cara dentro da família que só por você ser cristão, e ele fica jogando na sua cara que você é cristão, e ainda joga todos os seus pecados para ajudar. Então acontece muito isso. Então quando Paulo ele dá algumas situações que são das complexidades da vida, os paradoxos. Olha que paradoxo. Eu sou atribulado, mas eu não sou angustiado. Isso é paradoxal demais, né? Ou quando ele fala, eu estou perplexo, mas eu não desanimo. Já percebeu que a gente desanima às vezes pelo menor dos problemas? Eu já encontrei gente desanimado porque o time de futebol perdeu. Isso é ridículo. Não, triste mesmo, bravo. Gente, é só futebol. E às vezes, as situações são tão banais na vida que aquilo que tem importância, a gente deixa de lado para dar importância às coisas que realmente têm valor. Então, a vida, ela está banalizada. E a vida cristã, né, lembre-se que nós somos cristãos, mas não somos aliens. Vivemos neste mundo, tá? Então, quando a gente está caminhando, tem situações que nós passamos e que a gente tem que pensar e medir o que vale mais dar importância. As minhas vontades, os meus desejos ou as situações banais da vida ou aprender mais de Cristo? Eu não estou falando que a gente não tem que ter lazer, ler bons livros, a gente tem que ter tudo isso aí. Mas tudo tem que ter uma certa medida,
Porque quando nós não somos atendidos em nossos desejos, nós ficamos angustiados. Perdemos a fé em Cristo. A nossa fé paralisa. Por questões banais. E Paulo não está dando questões banais dentro do contexto. Ele está falando de uma coisa pesada. Imagina só, você chegasse aqui um bando de muçulmanos malucos, extremistas, igual acontece lá no Oriente Médio. Todos vocês, dos recém-casados aos solteiros, você vai morrer agora. Aí sim você ia pensar, aquilo que era de valor que você não deu. Há uma vida de fé que deveria ter mais importância, mas você abandonou. É como se a vida passasse uma fração de segundos. E você queria ter mais tempo para podia ter pedido perdão a alguém, resolver o seu problema, mas não. Sabe por que não? Quando vem as condições adversas, nós não enfrentamos. Nós não abrimos a janela escura do quarto. Quando a gente abre a janela e escancara a luz da bagunça que escondemos, é diferente. Então resiliência é isso. É quando a gente deixa todas essas situações adversas e trazemos para a realidade e trabalhamos. O que é trabalhar? É entregar na mão de Deus, é confiar em Deus. Quem aqui não está passando por problema? Eu não estou dando aqui uma receita de bolo. Ó, se fizer 2 Pai Nosso e ler Salmo 23, está resolvido. Não, irmãos. Porque Deus ele trabalha de formas distintas com cada um e cada um tem o seu momento. E precisamos disso. E eu me lembro de gente, eu vou citar a Marta. Falava para Marta há um bom tempo atrás. A Marta, você sempre será o meu bom exemplo. Por quê? A gente lembra da Marta quando ela passou por um processo de adversidade terrível. E nós oramos, nós acompanhamos, e a gente lembra do começo e a gente lembra do fim. E eu lembro da Marta do começo e eu lembro da Marta do final, porque a gente terminou o seminário junto. E eu lembro do testemunho dela aqui no seminário, né, na nossa formatura. Como a resiliência lhe fez bem. Como os momentos adversos, por piores que fossem naquele momento em que ela passou, porque na hora que a gente está passando pelo turbilhão, é difícil encontrar uma esperança. É difícil você enxergar uma luz no fim do túnel, mas na hora que passa, você vê que passou rápido e que Deus esteve com você. E eu lembro sempre da Marta, né, o meu bom exemplo, porque a gente sempre lembra dos apóstolos, mas a gente tem pessoas aqui da igreja que nos dão belos exemplos de vida e que eu posso aprender e me alimentar desses exemplos. Outro exemplo, da nossa querida irmã Doni, e ela estava lá no nosso grupo de estudo, faltando um mês, para ela se encontrar com Deus. Olha que maravilha, ela se encontrou com Deus. O processo, né, do luto passa, mas a nossa esperança está em Cristo e sabemos que ela está com Ele. E olha que benção, porque uma hora nós partiremos, irmãos. Podemos partir daqui a pouco como não podemos. O terrorismo, né? Mas podemos, é a vida. Mas eu me lembro da Doni, ela estava sentada e deu a palavra para ela falar. E ela disse o seguinte: olha, irmãos, no começo eu estava angustiada. Ela usou o termo angustiada, mas hoje eu percebo que se eu partir eu estou com Cristo e eu fico feliz. Gente, aconteceu exatamente a vontade de Deus. E eu lembro das palavras dela e como aquilo, eu fico imaginando, se fosse eu no lugar dela. Quer uma coisa semelhante? O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, porque eu sei que a coroa da vida já me é reservada. Ele está sabendo que ele vai se encontrar com Cristo, mas a fé dele, a maturidade, os momentos adversos pelo qual passou, conduziu a ele a uma esperança que nós jamais imaginamos. É aquela esperança de que quando está tudo acabado, tudo está demolido, eu confio no Senhor. Então eu não acompanhei a Doni, e eu confesso para vocês, que quem acompanhou mais a Doni era o pessoal que tinha mais contato com ela, ela tinha um acompanhamento muito mais semanal, e me marcou muito isso, marcou muito. Então foi uma perda, mas nós lembramos que mesmo nas condições adversas, o exemplo que ela me deu e que serve para mim é a esperança em Cristo. Precisamos falar disso. Então, quando Paulo ele fala de algumas coisas, eu vou falar, será que só Paulo diz isso? Será que Paulo era um maluco por tortura? Já me perguntaram isso. Parece que Paulo ele é meio sádico, né? Ele gosta de sentir alegria em tortura. Mas não, gente, né?
é loucura de ser cristão. Amar a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua força, te conduz a coisas que você nem imagina, porque você sabe que Ele está contigo. Então olha que maravilha, eu vou pegar alguns apóstolos, você não precisa abrir, só anota se quiser. Mas o que eles disseram quando eles passaram por problemas difíceis? Qual foi a palavra de incentivo que eles nos dão hoje? Vamos lá não precisa nem mudar o livro. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele disse: porque no meio de muito sofrimento e angústia de coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, para que não ficasseis entristecidos, para que conhecesseis o amor que vos consagro e dou em grande medida. Ele fala de angústia, ele fala de sofrimento, e ele fala das muitas lágrimas da vida. Mas ele fala que tudo isso é para que as pessoas conhecessem o amor de Deus. Ele passava por tudo, para que eu e você pudéssemos ver este amor. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Gente, eu me lembro quando eu não tinha carro. Talvez essa história seja conhecida de alguns, mas não de outros. E uma vez eu tive minha fé provada numa forma extrema. Eu andava de ônibus todo dia para trabalhar. Andava muito de ônibus. E eu trabalhava em Santa Bárbara do Oeste, depois de ter ficado um ano em Pirituba. E a Marta também, novamente, fez esse caminho, sabe como é. Da Campinas, Pirituba, todo dia cansava muito. Daí eu fui para Santa Bárbara. A Larissa, coitada, vai lá para Piracicaba e sabe também como é que é pegar aquela SP304. É um risco. Mas eu lembro que estava acabando o meu serviço, era 5h30 da tarde e encerrava às 18h, aonde quem já assistiu Polícia 24 Horas sabe como é que é, E lá, Copom, Uma desinteligência pela rua, tal. Perturbação de sossego, indivíduo com som alto. E fui eu lá, Eu, o recruta, e um cara que tinha 20 anos de serviço. Então imagina, o ânimo entre um e outro é diferente, Porque o que tem 20 anos de serviço quer ir embora, o novinho quer pegar a ocorrência. E eu cheguei lá, e aquele som, e tremia. Aí chegamos, conversamos, um rapaz muito educado, e eu falei, boa tarde, documento do veículo, desliga o som, tá atrapalhando aí e tal, mas ele foi super educado. Mas de repente, pessoa nova na polícia é igual pastor novo, Quer pegar e... Você está lá, novinho na polícia, abre essa capa aí da S10. Você puxa, daí tá aquele som, Nossa, o som muito caro, eu não imagino. Mas ainda assim a curiosidade aguçada, eu falei, abre essa caixa aqui. De repente você acha um maquinário de cocaína. E toda a pasta base e todo o Zeppendorf, que é aquele negocinho que parece uma caneta Bic, que é onde os caras colocam a cocaína para o pessoal cheirar. Chama Empendorf aquilo lá. É horrível o nome. Daí tudo bem, você está preso. Senhor, vem cá. Essa S10 pode ser sua amanhã, se você me liberar. Você anda a pé, de ônibus, 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Você está no fim do seu serviço. Você não tem carro. E você está sendo provado. Você está sendo tentado a cair na corrupção. Se eu disser para vocês que em nenhum momento da minha vida eu pensei em ceder, eu sou o maior mentiroso. Porque se considera. Você faz uma série de valores na sua mente e você pensa rapidamente em 30 segundos os prós e contras. E eu fiquei pensando, imagina a Fabiana indo no Romão Gomes me visitar porque eu fui preso. Ela vai a primeira vez, a segunda ela não retorna, porque lá realmente mulher também é revistada de uma forma muito profunda. E vai, agacha, sobe, levanta. Na hora que eu pensei nisso, pensei na minha mãe. Imagina a minha mãe indo lá para São Paulo me visitar no Romão Gomes. Daí você vai além. Imagina a igreja ao qual eu era seminarista, ver o seminarista sendo preso por corrupção.
Imagina os pais dos jovens, o qual eu liderava, vendo aquilo. Que maravilha. Na hora você pensa tudo, mas você considera, você começa a pensar, ninguém vai saber. O que aconteceu? Ganhei na Mega Sena, irmão. Você inventa uma história, você fala qualquer coisa, você já começa até a pensar nas histórias. Mas de repente vem o Espírito Santo e... cai na real, velho. A casa cai. Nós passamos por provações. E a Bíblia ela nos ilustra que nós seremos tentados e condições inéditas e inopinadas na nossa vida vão aparecer. Para quem é casado, sempre aparece o homem bonito que não faz aquilo que o marido não faz. É elegante, é cheiroso, é bonito, fala coisas bonitas, é o galanteador. De repente você está naquela carência e você se sente tentado ou tentada, né, a atrair o marido. E acontece o mesmo com o homem. O que acontece das relações muitas vezes darem uma esfriada. Acontece, gente, é um processo. O pessoal não fala das crises, crise do 7, sim, a crise do 7 é 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Fuja dessas crises, cada casal tem as suas crises e cada um sabe onde o calo aperta. Não fica, eu lembro que eu e a Bi completamos 7 anos esse ano, né? E eu ficava imaginando, vamos fazer 7 anos. E eu pensava na crise, né? Porque todo mundo falava da crise do 7. Mas acontece com cada um. A gente não é um casal perfeito não, viu? A gente tem nossos problemas, as nossas deficiências como um ser humano normal. Mas não veio a crise do 7. Mas estamos completando 8. Pode ser que venha, pode ser que não venha. Mas se vier, qual vai ser a forma em que eu vou lidar com isso? Então as situações elas sempre são inopinadas. São coisas que você não fica imaginando o que vai acontecer com você. Desviar dinheiro. Né? Sempre aparece alguma coisa que no seu trabalho ou no seu contexto dá para burlar. Eu estou falando de coisas que a gente pode escolher e fazer um juízo moral, tá, disso. Mas acontece também o inverso. Acontece de a gente perder alguém, pronto. Então eu voltei a perder alguém por quê? Condições adversas elas vão surgir sempre. E o apóstolo aqui, o Tiago estava falando sobre isso. Quando a gente resiste, a gente fica muito mais perseverante. Precisamos disso, perseverança faz parte da vida. Mas tudo bem, vamos para Pedro. Pedro diz o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrais exultando. É lógico que todos eles estão falando de um contexto só, perseguição. Mas isso se aplica em tudo na vida, não é verdade? Em qualquer área nós vamos ser tentados, em qualquer área nós vamos ser provados, em qualquer área pode surgir sofrimento e dor e perda. E como nós devemos lidar? Ou a gente fecha a porta e finge que nada está acontecendo e mascaramos algo, ou abrimos a porta e enfrentamos. Aí é uma questão de escolha. Por exemplo, eu estava escutando esses dias um testemunho e era um pastor falando de uma coisa que tinha acontecido. Ele estava aconselhando uma mãe que tinha perdido a filha. E essa mãe, pela dor, ela não queria enfrentar a dor. O que ela queria fazer? Queria adotar uma criança. Logo em seguida, não tinha nem um mês. Mas o que ela ia fazer? Ela ia Ninguém pode ser substituído. Obrigado, Tati. Você viu que deu uma travada na mente, né? Ninguém é substituído. Aquela criança não volta mais. Nós não podemos fingir que a dor não existe. Nós não podemos fingir que o sofrimento não acontece. E eu achei muito sensata a orientação do pastor. Ele falou: sofra, chore, pranteie. É necessário, isso faz parte do processo. Mas não ache que você vai substituir alguém, porque você vai colocar sobre uma pessoa um peso muito grande. Imagina aquela criança adotada, o peso que ia ter sobre ela, porque ela ia ter que ser ela e mais alguém que ela não é. São condições adversas. E a gente, na dor, a gente pensa em maluquices. E nós não podemos julgar ninguém pelo que fala na dor.
Outro dia perguntaram para mim aqui nos jovens, se na hora da dor alguém falar uma blasfêmia, é pecado? Eu falei, gente, Deus é misericordioso, Deus é um Deus justo. Você acha que Ele vai levar em conta o que nós falamos na hora do sofrimento? Na hora da dor profunda e amarga? Acredito que não. Mas por fim, o último que nos diz a verdade a respeito de sofrimento vem de Cristo. Cristo, ele dá as últimas palavras dele em João capítulo 14, 15 e 16, é uma palavra de alerta e consolo aos discípulos. É nesses capítulos que ele promete o Consolador, aquele que estaria conosco em meio aos problemas. E ele diz o seguinte, e é bem conhecido, eu já falei, o Lucas também já falou, João 16:33 diz o seguinte, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se você estiver passando por um problema ruim, irmão, eu estou passando, então isso serve totalmente para mim. Eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que relembrar o que é Cristo em mim. Eu lembro do Bocão quando ele fala, meu versículo favorito, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, como a gente faz Cristo viver em nós? Então agora a gente vai aprender o que Paulo nos diz. Versículo 10 e 11 de 2 Coríntios, vamos lá. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Paulo está dizendo que é nas condições de estresse, nas condições ruins, nas coisas não pensadas, nos problemas, é que Cristo se manifesta em nós. Já pararam para pensar nisso? Que passar muitas vezes por problemas é a oportunidade de Cristo ser manifesto em nossas vidas. É onde a sua luz se resplandece, é onde Ele nos ergue, as pessoas testemunham em nós o agir dEle. E quando Paulo fala, Ele ressuscitou, Deus ressuscitou Ele. E aí vem, olha como isso é profundo. Olha porque a nossa esperança não pode se limitar aqui. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas é porque nós temos a firme esperança que Cristo ressuscitou. E como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E com Ele, vamos viver. Esse é o fundamento da fé cristã. Toda a vida cristã é fundamentada que Cristo morreu numa cruz pelo pecado de todos, e que Ele ressuscitou, e que da forma que Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a base do cristianismo. Então é firmado nisso, nessa esperança, neste milagre extraordinário que é a ressurreição, que eu posso firmar a minha fé e a minha convicção, sabendo que os problemas vão vir, mas eles passarão. E o principal, eu estarei com Cristo. Gente, isso é uma palavra de motivação, não no sentido de motivacional como a gente conhece de palestras, mas é de motivação, de incentivo para a nossa fé em meio aos problemas. Isso é para mostrar para nós que aquela promessa que Ele fez, que estaria conosco onde estivesse 2 ou 3 reunidos, é verdadeira. Então quando a gente vê lá Salomão, e eu gosto de Salomão, gente, leiam Provérbios, Eclesiastes, mas Provérbios e Eclesiastes são livros fantásticos, mas tem um que eu gosto quando ele fala, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Muitos de nós estamos vivendo uma vida de uma falsa ilusão que devemos ser alegres e felizes e contentes em todo e qualquer momento, que não podemos expressar aquilo que somos ou aquilo que está dentro de nós. E é legal, e eu gosto muito como pastor, e acho que essa é uma das coisas mais gratificantes, é quando uma pessoa vem falar, eu preciso chorar, e você fala, chora.
E deixa. Às vezes você não precisa falar mais nada, acabou o aconselhamento ali, deixa chorar. Deixa expressar tudo aquilo que angustia, aquilo que perturba, aquilo que entristece, porque nada é melhor do que o amanhã na nossa vida. Não diz a Bíblia, o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem pela manhã. O amanhã seremos mais fortes, porque Deus nos sustentou, não porque nós nos erguemos, apenas com uma autossuficiência, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, o nosso segundo ponto é realmente deixar a manifestação de Cristo em nós, deixar que a luz dele resplandeça. Lembre-se que Jesus chorou, né? Então pare de segurar algo que você já não consegue mais. Sabe o que vai acontecer? O único prejudicado nisso vai ser você mesmo. Porque uma hora o copo enche. Uma hora o corpo padece. Se você não fala, se você não se expressa, eu falo isso de conhecimento de causa, minha mãe lembra. Eu era uma pessoa de guardar muitas coisas. Não falava nada para ninguém, eu estava sempre sorrindo. Até o dia que o meu corpo apresentou sinais de estresse e eu desmaiei. Diferente do desmaio lá do acampamento de 2004, esse foi um desmaio por causa de estresse. Porque eu não falava, eu não me expressava. Então, quando alguém vem conversar conosco, não tenha medo de conversar com os seus líderes, confiem nos pastores, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. A gente vai ajudá-los a corrigir os pecados, mas no momento algum a gente vai apontar o dedo. Quem conhece eu ou o Lucas fala, olha, fala. A gente sempre busca a pessoa tirar aquilo que está dentro dela, porque ela precisa se ouvir. E nas condições ruins da vida a gente se fecha e não podemos. A Bíblia fala que todas as nossas súplicas, todos os nossos problemas devem ser de conhecimento de todos da igreja. É bíblico. Então devemos confiar na igreja, devemos não ter medo dela. Sabe qual é a coisa mais triste de um homem cristão? É quando ele tem medo da igreja. A pior coisa que deve existir na vida de um cristão é ter medo de estar aqui, por causa das pessoas, por causa do que vão pensar dela, por causa do que vão falar. É a pior coisa que tem, é a coisa mais triste. Mas não, devemos ter vontade de estar aqui. É engraçado, né, que para mim, happy hour é estar aqui. Eu posso estar a semana inteira não querendo fazer nada, mas quando eu chego aqui, é um momento de alegria, ver os irmãos chegando, cumprimentar um, acabar o culto, ficar aqui até 10h30 da noite, daí o Antônio quer fechar a igreja e a gente está aqui dentro ainda, e é gostoso, é o happy hour, é o momento que nós temos de alegria. Se pudesse a gente poderia conversar mais vezes, mas é o nosso momento de alegria, porque Cristo vai se manifestando até na nossa comunhão, na compartilhar alegrias e compartilhar tristezas. É bom, e por isso a gente vai para o último ponto, o que é de fato uma resiliência e esperança em Cristo, os últimos 3 versículos. Paulo diz, por isso, depois de tudo isso que ele fala, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda compaixão, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Homem exterior e homem interior, que isso vem a ser? Homem exterior é quando aquele que tem a velha natureza, a herança do pecado. É quando as circunstâncias da vida abalam a gente. É quando você teria motivo suficiente para nunca mais pisar aqui. É quando você teria motivo suficiente para acabar com tudo. Porque as circunstâncias do dia a dia seriam suficientes para te paralisar. Mas tem uma coisa, a velha criatura e tem o homem interior, que é regenerado no Espírito Santo. E quando aquele que é regenerado no Espírito Santo confia em Deus, ele aniquila o velho homem. Porque ele se renova. Ele se renova não por si mesmo, mas se renova por causa de Cristo.
que ele lembra da vida de Cristo, do sofrimento de Cristo, e da ressurreição e da sua glória, e por isso ele se alegra. Tudo isso é para a glória de Deus, e tudo isso é para nos levantar. Então o homem exterior vai se corromper? Vai ter situações que você vai estar triste, derrubado, que você não vai querer estar aqui? Vai, mas lembre-se daquilo que o Espírito Santo fez em nós, que é nos regenerar a uma nova criatura, nos transformou, nos transforma e vai nos santificando. Estamos num processo hoje, queridos, de santificação, e santidade deve ser o nosso lema. Aquilo que você faz hoje, não faça mais amanhã. Aquilo que você fez ontem, não faça hoje. Busque sempre auxílio do Espírito Santo para que o homem interior seja renovado em Cristo. Isso é profundo. E daí, Paulo volta às complexidades, olha as coisas paradoxais da vida. Porque ele fala, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno. Comparação de tempo. Tempo é uma coisa que deixa a gente maluca. E nós comentamos e conversávamos aqui no começo do nosso estudo. Quando estamos no meio do problema, no meio da adversidade, é difícil encontrar uma luz. Mas Paulo chama isso de problema momentâneo, ou tribulação momentânea. Sabe por quê? Comparar o nosso problema limitado a um espaço-tempo com a eternidade de Deus é ridiculamente pequeno. Então a glória de Deus se manifesta. Não que o seu problema seja ridículo, não quero dizer isso. Nem o meu seja ridículo. Precisamos enfrentá-los sim. Precisamos vivenciá-los e senti-los, para que o amanhã seja diferente. Para que o amanhã nós sejamos mais maduros do que somos hoje. Que quando nós encaramos aquilo que é de fato, melhor seremos amanhã. Então, Paulo ele faz esse contraste e ele não termina por aí. Ele fala assim, não atentando nas coisas que se veem. Gente, se Cristo tivesse que olhar para nós agora, para todos nós, se ele não fosse Deus, se fosse apenas um homem, ele teria motivo suficiente para ter desistido de nós. Por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa infantilidade perante o Evangelho, por causa da nossa hipocrisia religiosa, pela nossa falta de perdão, pela nossa falta de compaixão, pela nossa falta de piedade, pela nossa falta de comunhão, pelas nossas mentiras, pelas nossas ofensas, pelas nossas invejas. Porque, sabe que eu falo tudo isso? Porque isso tem muita gente desistindo da igreja hoje por causa disso. Muitos aqui, no nosso meio, olham para os pecados dos irmãos. Estou desanimado, não quero mais estar. Mas nós não podemos atentar nas coisas que se veem, muito menos aos nossos problemas. Eu não posso basear a minha vida pelo problema dos meus últimos 15 dias. Eu confessei a vocês, estou com um problema, mas eu não posso basear a minha vida cristã nos últimos 15 dias e definir Deus pelo aquilo que eu passo hoje. Eu vou anular tudo aquilo que Deus já fez, e é tudo aquilo que Ele fará, e por isso que Paulo fala, nós devemos atentar nas coisas que são eternas. Está além da nossa compreensão. Então, como nós saímos daqui hoje? A resiliência, ela surge quando nós passamos por todos esses problemas e saímos mais fortes do que o estado original em que nós estávamos. E eu estou indo até além da compreensão de resiliência e definição. Porque não é apenas uma definição psicológica, mas eu estou olhando para Cristo e sabendo que, quando eu passar por esses problemas e acabar e findá-los, eu serei uma pessoa muito mais forte do que eu era antes. Eu serei totalmente diferente. Eu serei uma pessoa com muito mais fé em Cristo, sabendo que Ele me sustentou. Então, se tem alguma coisa aqui que tem te desanimado, tem deixado abatido, tem entristecido, passe por esse problema sim, mas confie em Deus. Confie que Ele tem o melhor para nós, para esse momento. E quando a resposta de Deus for não, e a gente passar pelo problema profundo mesmo, que tenhamos sabedoria e a comunhão dos irmãos para passar. Que possamos olhar para os outros, não apenas para nós mesmos, que é isso que Cristo faz com nós. Então, quando eu vivo a experiência do Cristo em mim, o Cristo em você,
Eu não olho você pelos pecados que você tem, você não me olha pelos pecados que eu tenho, mas eu olho pela esperança pelo qual Ele morreu, de nos transformar e nos levar a uma vida eterna para a glória dEle. E glória a Deus por isso. Amém. Vamos baixar nossas cabeças?